Morar em Portugal nunca me passou pela cabeça, mas no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que aconteceu pra eu vir parar aqui. Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Rede. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Januário e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais da minha história. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem não viu o vídeo que eu conto um pouco de como eu decidi vir pra Europa. A princípio, a minha vinda pra Europa era turismo. Eu tinha a oportunidade de vir pra Europa, tinha casa pra ficar, como eu comentei no vídeo anterior. Só que os 3 primeiros meses a minha intenção era turistar, era conhecer, não tinha intenção de viver morando aqui. Depois eu ia tentar renovar o visto por mais 3 meses e daí eu ia ficar num país, ia viver, né, morando num país, mas ainda com visto de turista. E depois ir pra Nova Zelândia em setembro, que era mais ou menos a época que eu tinha estudado que seria melhor pra mim. Esse era o plano inicial. Eu saí do Brasil no dia 1º de fevereiro e cheguei no aeroporto de Lisboa dia 2 de fevereiro. Fiz conexão no mesmo dia com o voo pra Espanha, que era onde eu iria. Fiquei na Espanha por volta de 1 mês, mais ou menos, morando lá, mas eu tava meio que turistando, né? Eu tava na casa de amigos. Na verdade, eram amigos do meu amigo que me chamou pra ir pra Espanha. São um grupo de amigos que hoje são meus amigos. Umas pessoas muito lindas, maravilhosas, por dentro e por fora. Eu só tenho a agradecer toda essa vivência e essa oportunidade que eu tive de estar no meio, dentro da casa dele. Bom, mas contando a história, eu tava turistando, conheci bastante a Espanha, o norte da Espanha. E numa dessas viagens que a gente conheceu algumas cidades, eu fui pra capital, que é Madrid. A gente decidiu fazer a viagem de trem e fomos conhecer Madrid. Em Madrid, um casal de amigos que estavam comigo decidiram ir pro museu. E eu não tava muito afim de ficar o dia no museu. Eu decidi conhecer a cidade e fui num parque, Parque del Retiro. Ele é muito lindo e eu recomendo quem for pra Madrid dar uma olhadinha lá que vale a pena. Eu fui no inverno, as árvores geralmente ficam secas, mas mesmo assim o parque tava lindo. Nesse parque tem várias entradas. Eu entrei numa entrada principal que dá direto num lago que tinha ali. Eu tava achando tudo muito lindo e queria bater uma foto. Só que não tinha nada onde apoiar a foto, eu não queria fazer uma selfie. Eu vi 2 pessoas vindo, caminhando na direção que eu estava. Eu esperei eles chegarem mais perto e abordei eles. Se eles poderiam sacar uma foto pra mim. Tava falando meio um portunhol, né? E quando eles responderam sim, eu logo vi que eram brasileiros. E a gente começou a conversar. Eles começaram a contar um pouquinho da vida deles, eu comecei a contar um pouco da minha. A gente ficou alguns bons minutos ali conversando. Aí um deles, você já almoçou? Vamos almoçar. Ah, tá. Tipo, eu não tinha almoçado ainda, nada, e a gente já tava um tempo ali conversando. Tá, pera, vamos fazer a foto. Eu não tinha feito a foto. Fiz a foto, vou botar a foto aqui pra vocês. E a gente saiu do parque. Eu nem conhecia o parque aquele dia. Ficamos um tempo lá, almoçamos, conversando bastante. Eles me falaram que eles são residentes aqui em Portugal. Na verdade, um deles já tava com mais de 10 anos morando aqui em Portugal, já tinha dupla cidadania. E o outro morava há 3 anos. E eles só falavam coisa boa aqui de Portugal. E eu não tinha muito contato com Portugal. No Brasil, eu nunca pesquisei nada sobre. E eles falaram, quando você for pra Portugal, vai lá no Porto e pode ficar lá em casa. Não precisa gastar com hospedagem, fica lá na nossa casa, sem problema. Daí eu falei pra eles assim, não me oferecem muito não, que eu vou pro Porto e vou ficar na casa de vocês, não vou recusar. Daí eles começaram a rir e falaram, não, eu tô convidando de coração, pode ir. E sinceramente, eu não sei explicar qual foi a conexão que a gente teve, mas eu senti uma conexão forte. Eu tava acreditando e tava confiando em tudo que eles estavam me falando. A gente passou praticamente a tarde inteira juntos. Voltei pro meu hostel e eles foram pro hotel deles e à noite a gente se encontrou novamente, saímos pra jantar, saímos em algumas baladas de Madrid, passamos quase a madrugada inteira juntos. Foi isso, assim, trocamos telefone e nunca mais nos vimos. De Madrid, ali onde eu tava, voltei pro País Basco. E a gente tinha combinado de passar o carnaval lá. Daqui eles também comemoram o carnaval. E teve carnaval normal na Espanha, onde eu tava. Teve carnaval normal aqui em Portugal, porque esses conhecidos eu acabei começando a seguir nas redes sociais e tinha carnaval de rua, carnaval dentro de clubes, teve festa, teve balada, enfim, teve aglomeração. O carnaval em vários lugares aqui da Europa. Depois do carnaval, eu viajei em alguns países com uma amiga minha aqui, que é da minha cidade, Florianópolis, que eu encontrei aqui por acaso. E a gente acabou que viajou uma semana em vários lugares. Coincidiu porque eu tinha que ir pra Lisboa, pegar um voo que eu tinha comprado já pra ir pra Itália, na mesma semana que ela ia voltar pro Brasil. E os meus amigos que estavam na Espanha comigo também iam pra Lisboa, conhecer Lisboa e depois voltar pro Brasil. Coincidiu tudo na semana. E foi o que aconteceu. Eu fui pra Lisboa com essa minha amiga que eu encontrei aqui por acaso. Lá eu fiquei num hostel junto com um casal de amigos, o qual eu tinha vindo pra Europa. Ela voltou pro Brasil, eles ficaram uns dias ali comigo e depois voltaram pro Brasil. E nessa semana
semana, na sexta-feira, eu ia pegar um voo e ir pra Milão. Essa minha passagem de Milão, eu comprei em dezembro de 2019. Quando eu decidi que eu ia vir pra Europa, eu conversando com um amigo meu que é italiano, falei pra ele que eu iria vir pra Europa no começo de fevereiro, março, eu ia estar por aqui. E ele me falou, ai, que bacana, Rê, vem aqui pra Milão. Eu vou fazer um evento de samba de gafieira e você fica aqui na minha casa, não se preocupa com hospedagem, fica aqui. Eu, beleza, já vou pesquisar passagem, comprar com antecedência pra ser mais barato. Na semana que eu chego em Lisboa, que é no começo de março, esse meu amigo me avisa que o evento foi cancelado. Eles iriam pra Milão e depois iriam pra França e iriam continuar a turnê deles. Só que aí o pessoal da França falou, se vocês passarem por Milão, vocês não vão poder entrar na França, porque a situação do Covid estava muito focado na Itália, principalmente em Milão. Depois do carnaval, começou a se falar muito mais na Itália. Começou a se ouvir muito mais a notícia, né, da Itália. E meus pais até ficaram meio preocupados porque eu tinha viagem marcada pra Itália. E eu falei, tá, e agora? Aí ele assim, não, se você quiser vir, pode vir, fica aqui em casa na mesma, a gente conhece um pouco a cidade, damos umas voltas e, enfim, tu conhece um pouco, fica por aqui. Sem problema, porque Milão tá tendo uma movimentação, tá tendo os cuidados, mas a vida tá normal. Tava tendo casos, tava tendo coisas, mas não tava sendo proibido de fazer nada. Aí eu pensei, tá, já tenho passagem comprada, tenho onde ficar, eu vou. No dia que eu vou viajar pra Milão, o governo proibiu trabalhos coletivos, proibiu universidades, escolas, aulas de dança, né, que era o nosso caso, que até então tava normal, tava tendo aula, tava tendo, né, pessoas que trabalham em escritórios juntas, bastante gente tava funcionando, beleza, mas mesmo assim ainda tava fluindo. Eu peguei o voo, tava tudo normal, aeroportos cheios. Cheguei em Milão na sexta-feira, era madrugada, na verdade, de sexta pra sábado. No desembarque já tinha uma pessoa controlando a temperatura, uma pessoa com toda paramentada, né, como a gente já viu, hoje já conhece, mas no dia era a primeira visão que eu tava tendo, era a primeira vez que alguém tava controlando a temperatura e pedindo para as pessoas se distanciarem. Só. No dia seguinte, a gente, com mais um casal de amigos, conhecer Gênova. Locais de aglomeração de muita gente estavam fechados, mas na rua tava normal, as pessoas estavam circulando normalmente. A gente voltou pra casa no fim do dia, no sábado, no domingo ficamos em casa com os amigos, pedimos lanche e tal. Na segunda-feira ele foi trabalhar e eu fui dar uma volta pelo centro de Milão. Conheci um pouco o centro de Milão, que estava bem vazio. Aí resolvi almoçar. Foi onde que eu comecei a prestar mais atenção no que estava acontecendo, assim, porque tinha sinalização no chão de distanciamento para as pessoas ficarem e não podia sentar um de frente pro outro nos restaurantes, mesmo sendo da mesma família, não podia. Tinha que sentar cruzado na mesa. Se é uma mesa de 4 pessoas, tinha que sentar só 2 e não de frente um pro outro, né? Foi o primeiro contato que eu tive, assim, sobre isso da pandemia. Mas até então não era obrigada a usar máscara, nada. Tava normal, só estavam tendo essas medidas de segurança. No outro dia, para circular na rua, tu tinha que ter um papel assinado explicando o porquê que você estava na rua, de onde você era e para onde você estava indo e por quê, né? Por que você estava andando na rua, que era para ninguém ficar circulando. Só que a cada tempo era uma notícia diferente. Eu que tava planejada ficar ali 15 dias, falei pra ele assim, bom, eu vou comprar passagem de volta pro domingo e vou embora no domingo. Não tinha muito o que fazer. Queria ficar ali incomodando eles, trancada dentro de casa, porque a gente não podia sair. E ele falou, olha, se tu quiser ficar aqui, pode ficar, não tem mal nenhum. Eu falei pra ele, não, mas eu não quero ficar aqui em legal, meu visto vai vencer daqui a um mês. E a gente não sabia quanto tempo iria durar esse confinamento da Itália, que até então era só na Itália. Aí eu comprei a passagem pra Portugal, pra domingo, sem falar com ninguém, sem ter rumo, sem nada, né? Mas assim, bom, eu vou pra Portugal que pelo menos eu me viro melhor, por conta da língua. Mas no dia seguinte as regras da Itália já mudaram. Eu recebo meu e-mail da passagem que eu comprei, informando que a passagem tinha sido cancelada. Portugal já não estava mais aceitando nenhum voo vindo da Itália. E a Itália iria entrar em quarentena naquela semana. Então eu tinha até sexta pra sair da Itália. Ou senão eu não iria existir outra forma, porque não iria mais nada, ninguém nem entrar nem sair da Itália. E nesse momento a única coisa que me passava na cabeça era aqueles dois que eu tinha conhecido em Madrid. Eu vou pra casa deles, eu vou pra Portugal, eu vou pro Porto. E eu sentia muita vontade, muita confiança de ir pra casa deles. Não sei o
motivo. Eu tinha meus amigos na Espanha, que se eu falasse com eles eu poderia ir. Tenho amigos conhecidos em outros lugares daqui da Europa, mas eu não sei porquê que eu só pensava neles. Aí eu mandei a mensagem pra um deles perguntando assim, posso ir pra casa de vocês, tipo, amanhã? E eles falaram, não, Rê, pode vir. Eu falei, ah, beleza, eu vou chegar aí na casa de vocês então na sexta-feira. Porque eu consegui trocar minha passagem, troquei pra Alemanha, que era um dos países que estava aceitando o voo da Itália, porque quase nenhum país mais estava aceitando o voo da Itália naquela semana. Isso na quinta-feira. Não dormi direito, já tava assustada, não falava a língua. E cheguei no aeroporto tudo vazio, tudo fechado. Tinha um grupo de pessoas assim, perto de um portão de embarque. Mas era bem pouca gente e tava um processo tão demorado, tão burocrático, porque você tinha que ter aquele papel informando pra onde você ia, por que você estava na rua. Só que muita gente não falava italiano, enfim, tinha várias nacionalidades ali. Foi bem turbulento, assim, eu tentando prestar atenção, né, pra não perder nenhuma informação ali por mímica, alguma coisa. Eu não sei o motivo, eu nunca estudei italiano, mas eu conseguia compreender o contexto do que eles estavam falando, o que eles queriam. Passei na vistoria, passei nas coisas e entrei. Pra ter noção, o processo era tão demorado e não tinha ninguém na minha frente quando eu entrei. E olhar pra trás não vinha ninguém. Vou deixar o vídeo aqui, que eu filmei um pouquinho de eu caminhando até o portão de embarque. Gente do céu. Olha o aeroporto. Aqui já são os portões de embarque. São 7 horas da manhã, 7h30. O aeroporto tá vazio. Vazio. Eu tinha um voo para sábado, não, para domingo, para Porto. E foi cancelado. Aí consegui trocar o meu voo de Porto para Berlim só para conseguir sair da Itália, porque os voos da Itália vão ser suspensos de hoje. Para Portugal já tá desde o dia 11. E tô indo para Berlim para tentar chegar em Portugal. Tá tudo vazio. A polícia tá uma burocracia lá na entrada. Enfim. Espero conseguir chegar em Portugal, senão vou ficar em Berlim. Mas se eu não sair hoje daqui, provavelmente só em abril sairia de Milão. Bom, fiquei ali perto do portão de embarque do avião. Atrasou um pouquinho o horário. Até fiquei com medo ficava com medo de estar sendo cancelado. Tinha algumas pessoas, mas eram bem poucas, assim, o avião foi bem vazio. Embarcamos, conseguimos. A aeromoça nesse voo entregou uma ficha, todos os passageiros tinham que preencher uma ficha que era mais voltada para a saúde. Algumas perguntas pessoais de como a gente tinha se sentido, se tinha ficado doente ou gripado em algum... Enfim, eu não lembro muito bem, também não fotografei. Eu chego em Berlim com o pensamento que ia ser parecido com a Itália, e não foi. Não tinha ninguém controlando a temperatura, não tinha, na verdade não tinha nada, tava igual ao que era um dia normal no aeroporto. Eu ia ficar um dia na Alemanha, lá em Berlim, porque o meu voo para Portugal era só no outro dia. Eu cheguei de manhã, o tempo tava chuvoso, frio. Eu não sei também se o meu psicológico já estava abalado, eu estava triste, já estava preocupada. Eu não quis sair do aeroporto. Eu fiquei, arranjei um canto, procurei, andei por todo o aeroporto para ver um lugar para eu ficar quieta, assim. Fui num portão lá embaixo, num andar lá, que eu acho que era a saída de funcionários, a entrada, porque tinha muitos funcionários que entravam ali. Fiquei ali, num canto com a minha mala, tinha a minha mochila, tinha um computador. Só saí dali para comer e ir no banheiro. Dormi ali no banco no aeroporto. Foi um momento bem triste, assim, bem depressivo. Toda a viagem que eu tinha, mesmo a que eu tinha passado em Milão, que foi um pouquinho assustador. Quando eu chego na Alemanha e vejo que tá tudo normal, eu não sei, eu fico sem acreditar nessa realidade que eu tava vivendo, sabe? Coisa de horas, assim, eu tava num lugar totalmente controlado, medo, vazio, as pessoas se trancando. Coisa de horas eu tava num outro lugar onde a vida tava acontecendo normalmente. No outro
dia, vou pro portão do embarque na hora do meu voo, entro na sala de embarque de espera, né? E as salas lá são muito pequenas mesmo. E estavam lotadas. Eu já tava com meu psicológico já meio que abalado e só lembrava de como tava na Itália, assim. Procurava sempre um canto, assim, pra não ficar no meio das pessoas. Fiquei num canto na sala de embarque de Milão. Só que tinha muita gente. E eu não tava acreditando naquilo. O único lugar que tava tendo controle era Milão, era a Itália. Os outros lugares, todos estavam vivendo normalmente. Não era só no Brasil que as pessoas começaram a pensar no Covid depois do carnaval, como eu já ouvi falar. Todos os outros lugares estavam assim também. Na verdade, era um vírus que ninguém conhecia, que ninguém ouvia falar muito. Tinha notícias de falar de usar máscara, mas até então não era nada oficial, né? Não era obrigado e não era alguma coisa do governo falando. Eram boatos que a gente estava ouvindo. Embarquei. O voo de Berlim para Lisboa estava lotado. Eu faço conexão daí em Lisboa para ir pro porto. Passei no aeroporto de Lisboa, estava lotado, tudo normal. Não tinha controle nenhum de temperatura, não tinha controle de nada. Consegui fazer a conexão, peguei o voo correndo para ir pro porto. Também, tava tudo normal. Não tinha controle nenhum. Desembarquei. Tinha até pessoas entregando panfletos de guia turístico, de passeios. Isso foi numa sexta-feira 13 de março. Aqueles meus amigos que eu conheci em Madrid, eles foram me buscar no aeroporto. Moravam os dois aqui na casa e mais o irmão de um deles, que eu não conhecia. Esse irmão deles trabalhava num restaurante japonês e na sexta-feira mesmo fechou, entrou em quarentena. Mas, tipo, só o restaurante dele ou alguns outros entraram em quarentena aqui em Portugal. Os outros estavam normal. Agora pensando, não entendi muito por que só o restaurante dele fechou. Mas nesse dia que eu cheguei aqui, ele chegou mais cedo do trabalho. Ficamos aqui trancados dentro de casa e quase não saíamos. Na segunda-feira eu fui ver um quarto pra eu alugar, pra não ficar aqui na casa deles, né? Não ficar incomodando. Cheguei até ir no local ver o quarto, só que o quarto não tava muito bem, assim, precisava de umas reformas. Eu não fiquei lá. Voltei pra casa deles. Na terça-feira ou quarta-feira, Portugal entra em quarentena. Isso eu acho que foi dia 17, dia 18, se eu não me engano. Foi no meio da semana. E nessa mesma semana eu recebo um e-mail dizendo que a minha passagem de volta pro Brasil tinha sido cancelada. Eu saí do Brasil, uma passagem de volta pro Brasil no dia 23 de abril. Eu assim, eu comprei pros 3 primeiros meses. Se caso desse errado, né, o meu turismo, eu ficava 3 meses e voltava pro Brasil. E se desse certo de eu renovar, eu mudava a passagem depois. Só que a passagem foi cancelada. A passagem tinha sido cancelada mais de um mês antes da viagem. Eles já estavam pensando que não iria mais ter voo pro Brasil um mês antes. Fiquei preocupada. Eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu não queria ficar ilegal. E eu comecei a tentar buscar e conversar com pessoas pra ver se eu conseguia voltar pro Brasil. Comecei a falar com a empresa de aviação. Não tinha chance, não tinha voo. Eles falaram que não tinha previsão e que não iria ver. Depois eu comecei a ver que Portugal tava fazendo voos de... Tinha algum voo para brasileiros que estavam aqui e queriam voltar pro Brasil. Porém, era um sistema bem burocrático. Aí esses meus amigos que eu tava morando aqui perguntaram, tá, mas por que tu quer voltar pro Brasil? Fica aqui. Eu falei, não, eu não quero ficar ilegal. Eu não vim pra cá pra morar. A minha intenção era ir pra... final do ano, meio do ano pro final, pra Nova Zelândia. E esse meu amigo que tava na Nova Zelândia falou, hey, esse ano esquece. A Nova Zelândia fechou fronteira e não vai receber mais ninguém. No Brasil, as coisas começaram a ficar feia também. Quase no mesmo período que Portugal começou a fechar tudo lá no Brasil. Eu trabalhava de eventos, lá também não ia ter nada. Ia ficar a mesma situação que aqui. E esses amigos que eu tava morando, eles falaram, não, tu não vai ficar ilegal, te acalma. Até então, a informação que eles tinham, né, que um português poderia ser responsável de uma pessoa para abrir um documento, que é o primeiro documento, que é o NIF, que é o primeiro documento que se tira aqui em Portugal. Eu falei, não, assim que abrir as coisas, ele vai contigo lá no CEF e faz o teu NIF e a gente já vai procurar trabalho e você pega um contrato de trabalho e dá a entrada na manifestação de interesse. Você não vai ficar ilegal, isso é permitido aqui no país. Não se preocupa. Vai voltar pro Brasil agora, sendo que o Brasil tá ficando pior que aqui, não faz isso. Fica aqui em casa, não se preocupa. Aí eu analisando a situação, comparando Portugal com o Brasil, comparando a minha vida que eu não tinha quase nada lá, a não ser as pessoas, né? Comparando a situação, eu não tinha nada a perder se eu ficasse aqui. E foi isso que aconteceu. Decidi, assim, analisando a situação por cima e também sem muita opção, né? Porque eu não poderia sair de Portugal, porque Portugal tava em quarentena. Resolvi ficar aqui. Essa foi um pouquinho da minha história. Esse é um resumo por cima, assim, do que aconteceu, basicamente, de eu ter parado aqui em Portugal. O que me fez realmente vir pra Portugal, eu não sei. Como eu falei antes, eu não sei qual foi a conexão que eu tive com esses meninos, mas eu só pensava em vir pra cá. Foi louco, assim. Foi um pouco assustador e foi
divertido ao mesmo tempo, porque aconteceram coisas que eu nunca imaginei. Se vocês gostaram da minha história, deixa like que me ajuda muito. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Se você chegou aqui nesse vídeo agora e não me conhece, a intenção desse canal é começar a mostrar um pouquinho da minha vida, compartilhar com as pessoas que eu trabalho, que eu faço. Então se você sentiu a minha energia e se agradou, se inscreva no canal pra me ajudar. Se tiverem alguma dúvida, amigos, famílias ou qualquer pessoa, deixem nos comentários, comentem aí se vocês têm curiosidade de saber qualquer parte que eu tenha não falado. E é isso. Beijo, amor e paz pra todo mundo. Tchau!